Hey guys, how are you doing? Ready for today's class? E aí pessoal, tudo bom? Vocês estão prontos para a aula de hoje? Nós vamos estudar hoje uma revisão. A nossa revisão ela vai estar baseada nos últimos assuntos que a gente tem estudado desde o dia 4, né? Que são essas palavrinhas que acompanham o present perfect. Since, for, ever, never, yet, just, already, modals and participles. Então, todas essas palavras elas acompanham o present perfect, cada uma servindo para uma situação. Nós não vamos aqui estudar especificamente o present perfect, porque nessa fase da unidade nós já precisamos ter domínio sobre esse tempo verbal, ok? Que a gente já está estudando desde o comecinho do ano. Então, se você ainda está com dúvida, procura se informar, procura vídeos na internet, pergunta lá na hora das dúvidas, que eu tenho prazer em ajudá-lo, ok? Mas agora é hora para a gente estudar essas palavras aí em específico. Vamos lá. Since em português significa desde e indica quando algo começou, ou seja, o início de uma ação. Aí nós temos quatro exemplos. I have played the guitar since I was a kid. Eu toco guitarra desde que eu era uma criança. Então, a marcação do início da ação é o desde. E quando foi que isso começou? Quando eu era uma criança, certo? Então, eu toco guitarra desde que eu era uma criança. Since I was a kid. Muito simples isso aí. She has studied French since 2018. Ela estuda francês desde 2018. We have been friends since we were 10 years old. Nós somos amigos desde que nós tínhamos 10 anos de idade. You haven't visited me since I moved. Então você não me visita desde que eu me mudei. Aí a gente não sabe quando foi que a pessoa se mudou, mas desde que ela se mudou, a outra pessoa não a visita. Então, mais uma vez, o desde ou o since, ele vai marcar o início de uma ação. Nesse caso, a falta de uma ação, né? Já que a pessoa não fez o que ela deveria ter feito. For. Descreve por quanto tempo algo tem acontecido. Em português, geralmente a gente vai traduzir como aquela preposição a, mas pode ser por também, certo? I have played the guitar for 5 weeks. Eu toco guitarra há 5 semanas. Então, aí o for ele vai mostrar a duração de uma ação, ou seja, por quanto tempo isso vem acontecendo, ok? Então, eu toco guitarra há 5 semanas. Não faz muito tempo que comecei a tocar. Mas o for ele não está marcando o início da ação, ele está marcando o período todo que essa ação tem acontecido, que são as 5 semanas. She has studied French for 2 months. Ela estuda francês há 2 meses. Eu poderia ter botado 2 anos para combinar com a frase lá de cima do since, para vocês poderem diferenciar que o since ele mostra o início da ação, que começou desde 2018, e na frase de baixo aí for, ele vai marcar quanto tempo isso acontece, né? 2 meses. Ou se eu tivesse botado seguindo o padrão lá de cima, seria 2 anos. Aí é uma ação que acontece por esse período de tempo. E o for, ele marca justamente o período de tempo que decorreu. We have been friends for 10 years. Nós somos amigos há 10 anos. Então, ó, a duração dessa amizade já de 10 anos. O for, ele indica isso. You haven't visited me for a long time. Você não me visita há muito tempo, ok? Mais uma vez expressando a duração de uma ação. Ever. O ever é uma palavra complicada porque não tem uma tradução específica para o português. Geralmente vai significar ou já, ou como se você estivesse referindo a alguma coisa que já aconteceu alguma vez na sua vida. Mas, em algumas frases, ela pode significar jamais ou nunca também, porque ela é bem parecida com a palavra que tem abaixo, né? Nunca. Na verdade, o nunca é a junção de duas palavras, que é o not e o ever. Ou seja, not ever vira never. Então, a primeira pergunta de exemplo tem: Have you ever played the guitar? Você já tocou a guitarra? Você já tocou guitarra alguma vez na vida? Então, esse ever, na hora que a gente for traduzir, eu posso traduzir: Você tocou guitarra alguma vez na vida? O sentido é esse, mas normalmente a gente vai traduzir: Você já tocou guitarra?
Has she ever been to China? Ela já foi à China? Ou seja, mais uma vez o sentido é de alguma vez, mas a tradução, ela já foi à China. I won't go back there ever. Eu não quero voltar lá nunca. Percebam que o ever ele vai ser traduzido como nunca nessa frase. E ele não vai ser a mesma coisa do never. Por quê? Porque nessa frase nós vemos uma frase negativa. I won't go back there ever. Eu não posso negar duas vezes. Aqui eu tenho uma palavra que nega, que é will not, won't. E o ever, ele tem um sentido de never, que é o nunca. Porém, o N aqui nessa palavra, se fosse botar never, seria uma negação. E a língua inglesa não permite negação duas vezes na mesma frase. Por isso, ó, eu tenho que negar aqui, e aqui é como se tivesse uma partícula afirmativa, positiva, certo? Então, I won't go back there ever. Se eu quiser transformar isso aqui em afirmativa, o won't vai virar will apenas, e o ever vai virar never. Como eu vou botar lá embaixo para vocês verem já já. This is the best cake I've ever had. Este é o melhor bolo que eu já comi. Então, mais uma vez aqui, ó, nós temos o ever significando como um já. Por quê? Como se eu nunca tivesse comido aquilo antes. Este é o melhor bolo que eu já comi. Nunca eu comi um bolo tão gostoso quanto esse. Ok? Dá no mesmo. Never é o nunca. Tá juntinho aqui desse outro assunto ever. Porque eles são parecidos. I have never played the guitar. Eu nunca toquei guitarra. Percebam que todo o resto da frase I have played the guitar é uma frase afirmativa. Então, sempre isso vai acontecer com never. Ele não pode ser jogado numa frase negativa, porque aí vai dar duas negativas numa frase só, como eu estava explicando lá em cima. Por isso, o resto da frase, que está em verde aqui, tem que ser confirmado de que é uma frase afirmativa. Não pode botar nenhuma palavra negativa aí, porque o never já é uma palavra negativa. Aí, ó, I have never played the guitar, ok? Eu nunca toquei guitarra. She has never been to China. Ela nunca foi à China. I will never go back there. Eu nunca voltarei lá. Olha lá. Na frase de cima eu tenho I won't go back there ever. Eu jamais voltarei lá. Eu nunca voltarei lá. E aqui embaixo, I will never go back there. É aquilo que eu estava falando. Se eu tenho will, que é afirmativo, o never ele vai ser aceito. Se eu tenho won't, que é will not, ou seja, a forma negativa de will, eu não posso botar o never, tem que ser o ever, ok? E as duas frases têm o mesmo sentido. I will never go back there. I won't go back there ever. Aí vocês vão ter o mesmo sentido, só que eu acredito que o ever, ele tem uma ênfase maior, certo? Ele chama mais atenção. I won't go back there ever. I will never go back there. I have never had a cake like that. Eu nunca comi um bolo como aquele. Mais uma vez, ó, eu posso utilizar o ever ou never com o mesmo sentido, só que em construções e estruturas de frases diferentes. Aqui, ó, I have never had a cake like that. Eu nunca comi um bolo como aquele. E o de baixo, ele traz uma ênfase. This is the best cake I've ever had. Este é o melhor bolo que eu já comi. Certo? O sentido das duas frases é o mesmo, embora as estruturas sejam um pouquinho diferentes. Vamos passar agora para o yet, o já ou ainda. Ele vai ser utilizado geralmente em frases negativas ou interrogativas. Quando for uma pergunta, ou seja, uma frase interrogativa, ele vai significar já. E quando for uma frase negativa, vai significar ainda. Veja os exemplos. Have you done your homework yet? Você já fez a sua tarefa de casa? She hasn't arrived home yet. Ela não chegou em casa ainda. We haven't watched that movie yet. A gente ainda não assistiu aquele filme. Percebam que yet, ele tem uma posição fixa na oração. Ele vai sempre ser a última palavra da oração. O que não significa que vai ser a última palavra da frase, porque às vezes a gente tem um período composto e a primeira oração, o primeiro período, vai terminar com yet e a frase pode continuar, certo? Mas naquela oração, o yet tem que ser a palavra final.
Tanto faz se é na negativa ou na interrogativa, o yet vai estar no fim. Lembrando que com esses sentidos, com esses usos, porque o yet ele pode aparecer em outras partes da frase, significando outras coisas, mas não é o caso, não vamos estudar isso aqui agora. Just. O just também ele não tem uma palavra específica para a gente traduzir. Porque ele dá uma ideia, ele passa uma ideia. A ideia de que alguma ação aconteceu há pouco tempo atrás, ou seja, acabou de acontecer. Então a gente tem aí exemplos. I have just found my keys. Eu acabei de encontrar as minhas chaves. She has just arrived home. Ela acabou de chegar em casa. We have just watched that movie. Nós acabamos de assistir aquele filme. Bom, eu traduziria essas três frases desse jeito, certo? Porque o just ele traz essa ideia de que algo acabou de acontecer ou aconteceu há pouco tempo atrás. Already. O already é o já em português e ele aparece sempre em frases afirmativas, orações afirmativas, certo? I can't believe you've already finished. Eu não acredito, essa primeira oração é uma negativa, mas a segunda oração, ó, é afirmativa. You've already finished. Você já terminou. Percebam que são duas orações porque tem dois verbos, né, principais. I can't believe, eu não acredito, e você já terminou. O finished terminou, ok? E nessa segunda oração, o already faz parte de uma frase afirmativa. We've already seen that movie. Nós já assistimos àquele filme. She's already told him. Ela já contou para ele. Esse apóstrofo S aqui, ele nada mais é do que a abreviação do has, certo? She has, se eu abrevio, eu junto o has com she vira she's. Não é o verbo to be, nesse caso. Por quê? Essa frase é uma frase que está sendo utilizada no present perfect, ok? Então não confundam o apóstrofo S do verbo to be com o apóstrofo S do she has, que é o has contraído com she, certo? Modal verbs. Can, could, may, might, shall, should, will, would. Esses verbos aí são apresentados no nosso livro e como possíveis de ser utilizados no present perfect. Na verdade, o livro ele não explica o uso de todos, mas de alguns, que são os que a gente vai ver aqui na revisão. Então vocês precisam estudar especificamente para esses que estão aqui na revisão. E esses outros que não são utilizados lá no livro, não são explicados diretamente lá no livro, vocês têm que conhecer também. Como esse assunto aí é um assunto anterior, do ano anterior, eu vou deixar um link lá no Que Mágico para vocês estudarem mais detalhadamente sobre esse assunto, relembrarem esse assunto, se vocês não lembram, tá? Mas, em específico, o que a gente precisa conhecer é o uso desses que estão em destaque aqui no Present Perfect. Os particípios, o que são? São aqueles verbos regulares e irregulares que a gente usa no Present Perfect. Toda vez que a gente tiver um verbo principal no Present Perfect, ele vai ser um verbo no particípio. Ele é regular quando? Quando termina em ed. E a gente tem regras específicas para isso. E ele é irregular quando ele não tem uma regra para o particípio, certo? Então aí eu tenho um exemplo aqui embaixo, o done. Ele não tem uma regra de transformação para ele virar o particípio. Por isso você precisa de conhecer as listas de verbos, certo? Então procura lá no livro, tem uma lista, você tem a chance de conhecer vários verbos irregulares no particípio, ok? Must é o primeiro verbo modal que vamos relembrar. Ele é usado para fazer uma dedução. Exemplo: My mother saw Patty's blue hands. She must have played with paint. Ou seja, a mãe viu as mãos azuis de Patty. Ou seja, ela deve ter brincado com tinta. Bom, o must have played é o deve ter brincado. Essa oração, esse trecho da oração, ele traz uma dedução. Como assim uma dedução? Já que a menina estava com as mãos sujas de tinta, as mãos azuis, a mãe deduziu que ela estava brincando com tinta, certo? Então você deduz algo de uma coisa que é quase certa de que seja verdade, com o uso do must. Olha outro exemplo. They must have done their homework as today is their day off.
Ou seja, eles devem ter feito a tarefa de casa deles, já que hoje é o dia de folga deles. Então, a gente deduz que as pessoas tenham feito a tarefa de casa já que estavam de folga, certo? May e might indica possibilidade ou algo incerto. Exemplos: It may have been easier if you had asked for help. Poderia ter sido mais fácil se você tivesse pedido ajuda. Então, aí uma possibilidade. Você não pediu, né? Então, não foi fácil. Mas poderia ter sido fácil se você tivesse pedido ajuda. I'm not sure, but the dog might have dug his way out of the backyard. Eu não tenho certeza, mas o cachorro deve ter cavado para sair do quintal, certo? Então, ó, aqui é mais uma vez uma possibilidade. Eu não tenho certeza de que aquilo aconteceu. Então eu uso ou may ou might. Might have dug, ele pode ter cavado, ele deve ter cavado para sair do quintal, certo? Aí não é uma certeza. Por isso eu uso may ou might. Quando a diferença aqui do may e might para o must é porque o must ele é uma coisa que é quase certa. A de baixo não, é uma possibilidade, eu não tenho certeza. Could também indica uma possibilidade. É algo que você poderia ter feito, mas por algum motivo não fez. Olha os exemplos. They didn't let her, but she could have written the letter. Ou seja, eles não permitiram, mas ela poderia ter escrito a carta. Could have written, poderia ter escrito. Outro exemplo. He could have done the housework if he had stopped a bit. Ele poderia ter feito o trabalho de casa ou as tarefas de casa se ele tivesse parado um pouco. Ou seja, era uma possibilidade para ele, mas ele não fez, certo? Should indica certo arrependimento, indica culpa e refere-se a algo que deveria ter sido feito e não foi, ou algo que foi feito errado. Exemplos: You should have done the housework since you had plenty of free time. Você deveria ter feito as tarefas de casa, já que você teve muito tempo livre. We shouldn't have told her. She's very sad now. A gente não deveria ter contado a ela. Ela está muito triste agora. Então, mais uma vez, ó, o should ele está sendo utilizado para algo que você não deveria ter feito, certo? Então, você fez aí errado. Contou alguma coisa a ela que ela não deveria ter ouvido e agora ela está triste, ok? Bom, por hoje é só, gente. Thanks for watching. See you next class. Bye.